Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Descomplica Logística. Aqui quem fala é Álvaro Farias e é sempre um prazer ter você por aqui comigo. Estamos aqui em mais um vídeo da saga de logística básica e o tema de hoje é almoxarifado e inventários, ok? Gente, almoxarifado e inventários, vamos lá. A gente, nos últimos vídeos, abordou temas relacionados a estoque. E quando eu falo estoque e a palavra almoxarifado, na cabeça de algumas pessoas pode haver uma semelhança ou até achar que é a mesma coisa. Porém, existe uma diferença que é crucial para que a gente possa fazer a gestão das coisas no que diz respeito à logística interna. Eu já vou falar sobre por que eu estou falando aqui de logística interna. Pois bem, o estoque, ele significa a quantidade de material, de insumo, de qualquer coisa que você tenha e dê para contar. Pode ser estoque de caixas de parafusos, pode ser estoque de materiais de limpeza, pode ser estoque de EPIs, pode ser estoque de zinco, por exemplo, que é um componente, né, que em indústrias é uma matéria-prima, né, para fazer algum tipo de material, enfim, qualquer coisa que dê para você contar é considerado estoque. E o almoxarifado é a parte física de uma organização, ok? De uma organização que vai ser responsável por distribuir esses produtos aos setores envolvidos ali. Seja pela parte de manutenção, seja pela parte da limpeza, seja pela parte do abastecimento das linhas de produção, qualquer coisa que vai ser distribuída dentro de uma organização é responsável, o almoxarifado é responsável por isso, ok? Espero que vocês tenham entendido então essa distinção. O estoque significa o número de alguma coisa que eu vou distribuir dentro de uma organização para fazer com que a organização funcione. Basicamente é isso. E o almoxarifado, como eu falei para vocês da logística interna há alguns minutos atrás, é o coração da logística interna. Lembrem-se que na logística empresarial tem três etapas que são fundamentais para fazer uma logística de sucesso. Tem a logística de entrada, a logística inbound, depois tem a logística interna, né, que é a logística de planta, e a logística de saída, a logística outbound. A gente vai falar especificamente aqui hoje da logística interna, que é onde o almoxarifado está. Pois bem, se vocês notarem, vocês vão ter vários setores diferentes, como eu falei. Vai ter um almoxarifado para distribuir equipamentos de proteção individual, vai ter almoxarifados referentes a ferramentas para fazer com que a manutenção ocorra, relacionados à limpeza, enfim, tudo para fazer com que a organização, a fábrica rode e não pare. Então vocês já devem ter notado a importância de um almoxarifado dentro de uma organização. Mas mais que o almoxarifado, é importante que nós saibamos gerir esse almoxarifado. Que nós saibamos fazer com que o que está lá no sistema seja compatível com o que está ali nas prateleiras, nas gôndolas ou em estoque mesmo, ok? Então, a gente tem que fazer também uma organização bem legal disso, saber o que entra, o que sai, aí entra aquela questão da curva ABC, quais são, né, os materiais que são mais utilizados, quais são os menos necessários, fazer de forma estratégica a implementação desse almoxarifado. Por exemplo, se um material sair com mais frequência, ele tem que estar perto ali da saída. Não faz sentido um material que sai com muita frequência estar lá no final do almoxarifado ou em locais de difícil acesso. Não, aí entra até a questão daquela curva ABC que eu falei para vocês. A gente saber quais são os materiais críticos, quais são os materiais que são essenciais dentro da organização para fazer essa distribuição de uma forma mais correta. Ter uma acuracidade. E aí entra o inventário. O inventário ele é responsável por isso, pela acuracidade. A acuracidade é fazer com que o que está no sistema, como eu disse para vocês, seja compatível com o que está no físico, ok? O almoxarifado ele também tem a responsabilidade de conferência nesse sentido. Os produtos vão chegar, né, os insumos, seja lá o que for, e o almoxarife, que é o responsável ali pelo almoxarifado, ele tem que fazer a conferência da quantidade, da qualidade, para ver se não tem nenhuma avaria. E o almoxarifado, ele também é importante numa organização por essa questão do controle, né, do que entra, do que sai, de como entra, de como sai, dos custos,
gerar relatórios ali para o setor de compras, para o setor de compras ter uma noção da demanda média, né? Seja ali diária, seja semanal, seja mensal, semestral, qualquer período que for, ok? Então, o setor de compras também está muito ligado ao almoxarifado nesse sentido. O almoxarifado também vai dar muitas informações ali para o setor de compras sobre o que deve ser comprado, no período em que deve ser comprado, para que a organização não pare, ok? Então, vamos lá. O almoxarifado ele é responsável, o estoque que está ali naquele local físico, responsável por fazer a engrenagem da organização, da empresa, faz a empresa funcionar. Enquanto os armazéns, o que está em armazém, é um espaço físico, aqueles galpões enormes, é responsável pela distribuição dos produtos que a empresa oferece. Os produtos já vão estar acabados e aí sim eles vão ser distribuídos para os clientes, vão ser vendidos para os clientes. O que está em almoxarifado geralmente não é vendido, ok? Gente, eu preparei alguns casos aqui para a gente falar a respeito de almoxarifado, para a gente ter uma noção melhor. Estou com material bem legal para vocês e a gente vai entrar neles agora. É de um caso de almoxarifado, para a gente fazer ali uma análise, né, de um caso. E depois também eu vou explicar para vocês a respeito de dois tipos de inventários, para a gente também entender um pouquinho sobre os inventários, porque dentro dessa parte aí da logística interna, dentro do almoxarifado, é muito importante. Então me acompanhe no material, por favor. Muito bem, pessoal. Então vamos falar aqui sobre esse caso prático envolvendo almoxarifado, para a gente ter uma noção melhor e até a gente pensar um pouquinho em como gerir essas questões, e aí dá para explicar melhor explicando algum caso, né? Então vamos à situação aqui. Vamos lá. Você foi designado para organizar o almoxarifado de uma oficina mecânica. A oficina usa diariamente parafusos, rolamentos, correias e óleo lubrificante. Nos últimos meses surgiram alguns problemas. Os problemas foram: faltava óleo quando os mecânicos precisavam, havia milhares de parafusos sobrando, as correias ficavam misturadas, os funcionários perdiam tempo procurando materiais. Aí uma pergunta para você: se você fosse o responsável pelo almoxarifado, o que faria primeiro para resolver esses problemas? O objetivo desse caso é fazer, com que cada material esteja disponível na quantidade certa, no lugar certo e na hora certa. Ok? Então vamos a algumas informações que vai ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo nesse almoxarifado aí da oficina mecânica. Então os materiais utilizados são parafusos, rolamentos, correias e óleo lubrificante. A função de cada item do parafuso é fixar peças e componentes, e a situação atual dele é muito estoque parado. É um problema grande, porque vocês lembram que eu fico batendo na tecla de que estoque é dinheiro. Se está tendo um estoque muito grande, então significa que o dinheiro está parado ali. É necessário que a gente saiba quanto comprar, como comprar, porque senão a gente vai ter esse dinheiro parado. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outros investimentos dentro da organização, ok? Que poderia estar sendo gasto com material que pode estar em falta em uma possível em um possível cenário, né? Então é importante a gente ter essa noção de estoque na nossa cabeça, essa questão de almoxarifado na nossa cabeça, ok? Essa situação então aí do parafuso e a função dele. Rolamentos: permitir movimento entre peças. Estoque adequado. Ok, tá legal. Correias: transmitir movimento entre componentes. Misturadas e difíceis de achar. É um problema grande, tá? A questão do 5S, a gente vai falar em aulas futuras sobre ferramentas, né, para a gente trabalhar melhor dentro de uma organização, e o 5S está dentro dela. 5S não é só limpeza não, gente. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo sabe o que é 5S. 5S é organização, tá? Porque a limpeza envolve na organização e tudo mais. Mas não é só limpeza, é organização, é saber, né, onde colocar as coisas, é saber o que, a quantidade, enfim. Tá tudo envolvido com o almoxarifado também, o 5S. E ele é uma ferramenta muito útil para qualquer área dentro de uma indústria. Mas o almoxarifado ele é crucial, ok? Item: óleo lubrificante, função lubrificar e reduzir o desgaste das peças. E situação: falta com frequência. Aí lembra o que eu falei para vocês relacionado ao parafuso, muito estoque parado. Aí empregou muito dinheiro no estoque de parafusos, ok? Aí o que acontece? Esse dinheiro que foi gasto com parafuso poderia estar sendo gasto
com óleo lubrificante, né? Já que ele falta com frequência, se fosse ele melhor equalizado esse estoque. Soluções simples e eficazes. A gente pode aqui primeiro, né, praticar ali o 5S na questão da organização, como eu falei com vocês. Separar os materiais por categoria. Parafuso vai ficar aqui, rolamento vai ficar ali, correia vai ficar colar, tá bom? Porque isso vai fazer com que ali na hora que o mecânico estiver precisando de algum item, ele saiba onde está, ok? Então não tem essa. Como a gente está vendo ali na correia, ela misturada é difícil de achar. Se a gente organizar, não vai ter essa dificuldade de achar. Não precisa estar tudo misturado, correia com rolamento, com correia com óleo. Meu Deus do céu, a gente tem que organizar primeiro. Então a gente pode colocar ali em vários, né, locais diferentes, ou se não em prateleiras. E nome aí a gente tem que identificar, né, cada prateleira, como eu falei aqui, ó, que vai ser o segundo passo, né? Vai ser o segundo passo, identificar cada prateleira para facilitar a localização. Sei lá, vamos falar de corredor. O parafuso está em corredor 1, rolamento está no corredor 2. Ou se não, o rolamento está no corredor 1 à esquerda, na parte superior. Então isso ajuda muito, ok? Então a gente tem que ter essa noção estratégica para que a gente possa gerir, né, melhor o almoxarifado nesse sentido. E um passo que é muito importante também, depois desses dois, é controlar, registrar todas as entradas e saídas de materiais. E aí a gente vai saber quais produtos têm uma maior demanda, né? Quais itens têm uma maior demanda, quais têm uma menor demanda. E dá para fazer isso utilizando a curva ABC. Se você não sabe o que é a curva ABC, vai no meu último vídeo que você vai aprender sobre curva ABC, tá bom? E aí a gente tem uma noção melhor do que pode faltar, né? Ou melhor, do que pode faltar não, porque não pode faltar nada. Tem que saber se aproximar da quantidade ideal, né? Para que não sobre, nem para que falte. Como ali, no caso do parafuso está sobrando, no caso do óleo está faltando. Então, são itens que são fundamentais para o funcionamento de uma oficina mecânica, né? Então, registrar todas as saídas e entradas de materiais para que tenha essa noção. Aqui está um exemplo de como que a gente pode fazer essa organização, que a gente falou do item 1. Aí, ó, prateleira, né? Prateleira e em cada prateleira tem um item diferente. Na primeira tem parafusos, tem rolamentos, correias e lubrificantes. Tudo devidamente, né, identificado. E aí a gente consegue ter uma melhor localização de cada um. Beleza? Os parafusos ali, ó. Estão vendo que cada parafuso tem uma caixinha, aquela caixinha azul. E se vocês olharem, também tem especificações nessa caixinha. Porque tem parafuso de um tamanho, de um jeito, de outro tamanho. Então também a gente tem que fazer essa separação. Não adianta nada, sei lá, o parafuso 12 tá misturado com o parafuso 20. Aí vai ser uma confusão danada. Aí junta mais um parafuso M5, não sei mais o que, não sei mais o que, e aí fica difícil de achar da mesma forma. Rolamento também, tem vários tipos de rolamento. Correia, tem vários tipos de correia, né? Lubrificante também tem alguns que são diferentes, né? E aí o que a gente vai ter de resultado aplicando aí essas soluções, né, eficazes e simples, né? A gente vai ter materiais fáceis de localizar, vai ter menos falta de produtos, menos desperdício e mais produtividade, né? Materiais fáceis de encontrar, lindo, olha que prateleira linda, tudo bem identificado, né? Vai ter menos falta de produtos. O lubrificante que estava faltando, a gente vai conseguir melhor, né, controlar ali quando a gente faz a entrada e a saída dos materiais. Quando tiver ali na margem mínima de estoque, a gente já vai lá, aciona o fornecedor e ele traz para a gente esse óleo, ok? Vai ter menos desperdício, né? Porque no caso do parafuso está sobrando parafuso, então pode acabar sendo desperdiçado esses parafusos e vai ter mais produtividade. Não vai precisar ficar procurando aqui e ali, porque vai estar tudo organizadinho, entendeu? Então são medidas eficazes que a gente pode aplicar dentro da nossa organização para melhorar a questão do almoxarifado, ok? Então, gente, esse é um exemplo bem simples, né? É um caso bem simples, mas traz para a gente ali uma percepção de como o almoxarifado ele é importante dentro da organização. Como que ele pode ajudar a reduzir desperdícios, né? A reduzir ali problemas para que a linha não pare. Imagine, você vai pegar um EPI
chega na hora não tem EPI, como é que você vai trabalhar? Você não trabalha com segurança e possivelmente você não vai querer comprometer sua saúde, né, para se arriscar num dia de trabalho sem EPI. Então, estão entendendo? A mesma coisa para ferramentas. O pessoal da manutenção vai fazer uma manutenção. Chega na hora não tem ferramentas. Como é que vai fazer a manutenção? Aí a linha vai ficar parada e vão ter grandes prejuízos à organização, principalmente financeiros. E eu falo sempre de financeiro porque o objetivo de uma empresa é gerar lucros, né? É gerar receita. Então, o almoxarifado é bastante importante nesse sentido. Vamos agora para o material relativo aos inventários. Vamos lá. E agora nós vamos falar a respeito dos inventários. Lembrem-se que eu falei para vocês no começo do vídeo que o inventário ele serve para conferir os materiais do almoxarifado e garantir com que, né, está ali no estoque físico seja ao estoque que está registrado no sistema. Primeira coisa que a gente deve se perguntar: por que inventariar? Garante confiabilidade nas informações, evita perdas, fraudes, compras desnecessárias e também a falta dos materiais, aquilo que a gente falou lá no almoxarifado. E aqui a gente vai falar sobre dois inventários: o inventário rotativo e o inventário anual. Vamos falar primeiro a respeito do rotativo. É realizado várias vezes durante o ano, em partes do estoque. A gente conta alguns itens por vez, todos os dias ou semanas. Frequência desse tipo de inventário é contínua, é diária ou semanal. Abrangência: apenas uma parte dos itens por vez. Uma categoria ou localização: eu vou contar os parafusos hoje. Ou senão, eu vou contar o que está na prateleira dos parafusos hoje. Entendeu? O objetivo: manter o controle sempre atualizado, identificando diferenças rapidamente. Vantagens: menos interrupções nas operações, mais precisão ao longo do tempo e facilita a identificação de problemas. Exemplo prático: segunda, contar parafusos, como eu falei. Terça, contar rolamentos. Quarta, contar correias e assim por diante. Ok? O outro tipo de inventário que existe é o inventário anual. É realizado uma vez por ano, contando todos os itens do almoxarifado, geralmente no final do exercício. Frequência: uma vez por ano. Abrangência: todos os itens do almoxarifado. Todos, dos mais usados até os menos usados. O objetivo: confirmar o saldo total do estoque e encerrar o exercício com precisão. É saber, né, se está faltando ali um produto que é menos usado, porque ele pode ser menos usado, mas e se quando for necessário usar aquele produto, chegar lá e não ter? Só porque ele é menos usado, a gente às vezes acaba esquecendo dele, né? Então, no anual é uma oportunidade para a gente contar esse produto que é menos usado, ok? E aí não ser pego de surpresa. O objetivo do inventário anual é confirmar o saldo total de estoque e encerrar os exercícios com precisão. A gente já falou sobre isso, né? E as vantagens são visão completa do estoque, a gente consegue ver um todo, não apenas uma parte, né? Atende exigências contábeis e fiscais, ok? Isso também é para a questão da contabilidade ali, para a questão fiscal, né? Porque a gente vai ver nas aulas futuras, ou melhor, na aula futura, né? Nem nas aulas futuras, numa das aulas futuras, que já está perto esse conteúdo, que é a de custos logísticos, ok? E a gente vai entender melhor um pouquinho sobre essa questão do contábil e do fiscal dentro do almoxarifado. Porque tudo que entra e tudo que sai tem que ser registrado ali para que a gente saiba especificar, né, o que é um investimento, um custo, uma despesa, e aí a contabilidade que vai fazer isso. Mas a gente vai entender melhor isso em aulas futuras, ok? E além disso, confirmação do saldo final do ano. Exemplo prático: no final do ano, toda a equipe conta todos os materiais do almoxarifado de uma só vez. Aqui as principais diferenças, né? Critério da frequência, o rotativo, várias vezes durante o ano. O anual vai ser apenas uma vez por ano. Abrangência: parte do estoque por vez. O anual é todo o estoque de uma vez. O impacto na operação tem baixo impacto. E o anual tem alto impacto, parada parcial ou total, ok? O objetivo principal de cada um é, do rotativo, manter o controle sempre atualizado. Anual, confirmar o saldo do estoque. Recursos necessários: menos pessoas e tempo, né? O anual tem que ter muito mais pessoas e muito mais tempo também. Geralmente pode ser um dia,
ou até mais de um dia, dependendo do tamanho da organização da empresa que você trabalha, ok? Então essa é a diferença aí dos inventários rotativo e anual, e aí é o que é o inventário, que é uma coisa bem simples, né? É você conferir se o que está lá no sistema está batendo com o que está no físico, beleza? E essa é a importância dos inventários dentro da organização. Tem o rotativo e tem o anual, como vocês viram, e eles são muito importantes, né? Para que o pessoal do almoxarifado, do almoxarife, saiba ali, né, o que está faltando, o que pode deixar um pouquinho sem comprar, porque tem muito em estoque. Então isso é muito importante também, né? Ter esse controle ali, né, do que entra, do que sai, e se está compactuado ali o que está no estoque e o que está no sistema, para que não gere problemas nesse sentido, como a gente viu que pode faltar produtos ou pode ter muito em estoque. E estoque parado é dinheiro parado. Ok? É um prazer imenso ter você por aqui, como eu sempre falo. Muito obrigado por assistir essa aula. A gente se vê na próxima. Próximo tema que a gente vai estudar é a respeito de segurança no trabalho, ok? A gente vai ter uma noção, a gente vai sair um pouquinho aqui do campo dos estoques e vamos dar uma olhada para aquilo que eu falei agora mesmo relacionado ao EPI, né? Para quem não sabe o que é EPI, é equipamento de proteção individual. A gente vai estudar sobre isso, vamos ter noções de como trabalhar de forma segura dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Tá bom? Próximo tema então, segurança no trabalho, aplicada aí à logística, aplicada a qualquer coisa que você vá trabalhar, qualquer função que você vai exercer dentro de uma indústria. Tem que ter muita segurança e a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Beleza? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.